Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Ontem nós falamos que todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Hoje eu estava refletindo sobre esse versículo e eu fiz alguns questionamentos. Mas se todo bem coopera para aqueles que amam a Deus, por que ainda coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que ainda as pessoas que amam a Deus, que temam a Deus, elas ainda passam por situações difíceis, elas são prejudicadas, elas são traídas, elas sofrem danos, prejuízos? Por quê? E aí eu comecei a refletir o dia todo. Amados, as coisas ruins que acontecem nessa terra e conosco, elas não são causadas por Deus. Elas são causadas pelo pecado, pela maldade que já habita nesse mundo. Quando a gente olha e vê tantas pessoas morrendo, tantas coisas ruins acontecendo, esse mal não é causado por Deus. Não é Deus que procura esse mal. Não é Deus que procura prejudicar ninguém. Isso aí é reflexo da maldade da humanidade. Mas uma coisa eu tenho certeza quando eu leio essa palavra, que todo bem coopera para aqueles que amam a Deus, é que mesmo sofrendo danos, perdas, mesmo sofrendo prejuízos, mesmo passando por situações difíceis, Deus ainda está lá, naquela situação. O bem ainda coopera para nós. Tudo coopera para o nosso bem, mesmo nos piores dias, mesmo nos dias de dificuldade, mesmo quando somos passados para trás, mesmo quando somos traídos, mesmo quando somos injustiçados. Sempre o bem coopera para nós. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Porque apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, nós temos nos refugiado no Senhor. Temos buscado viver na sombra das asas dele, debaixo da proteção dele. E hoje eu estava refletindo sobre isso. Ontem nós passamos por uma situação difícil. Um carro bateu no nosso carro e trouxe um prejuízo, quebrou, danificou nosso veículo. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Nós estávamos chegando do trabalho, estávamos a ponto de entrar na nossa casa, no nosso condomínio. Faltava poucos segundos para a gente entrar. Veio um carro em alta velocidade e bateu no nosso carro. Eu fiquei muito chateada, chorei um pouco, fiquei um pouco revoltada porque além de bater ele fugiu. Nós não conseguimos pegar a placa, tentamos ir atrás para ver se a gente conseguia localizar o motorista, não conseguimos. E isso me trouxe uma tristeza, um abatimento. Mas conforme o dia foi passando, eu comecei a refletir. E eu ainda até me lembrei, eu falei, poxa, isso é porque ontem eu preguei que todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Mas hoje não cooperou para o meu bem. Naquele momento de raiva, de tristeza, eu tive esse seguinte pensamento. E conforme o dia foi passando, o Espírito Santo, ele vem me acalmando e tirando, aquela angústia. Eu fiquei um pouco em choque porque foi bem feio a cena e voou vidro para muito, quase machucou a gente e foi um barulho muito grande. A minha reação foi um choque. Mas conforme o dia foi passando, o Espírito Santo foi me acalmando e eu fiquei refletindo nessa passagem. Ainda que coisas ruins aconteçam com a gente, Deus ainda está lá. Quando nós puxamos as imagens do condomínio para ver a filmagem, para ver se a gente conseguia a placa do carro para registrar a ocorrência, a gente conseguiu ver toda a cena do jeito que ela aconteceu. Amados, esse carro ele já vinha lá de trás, lá do início da rua, em alta velocidade, fazendo zigue-zague, cortando todos os carros como se estivesse em fuga. E por isso ele acertou a gente e ele não parou. E eu fiquei pensando, poderia ter sido muito pior a batida. A gente poderia ter se machucado, o dano no nosso carro poderia ter sido muito maior, o prejuízo poderia ter sido muito maior, financeiro. Além de também, a gente acredita que pela velocidade que ele estava e por não ter parado,
A gente acredita que era um carro em fuga, então provavelmente era um carro roubado, que tinha acabado de ser roubado. E se é realmente isso que aconteceu, ele poderia estar armado. Quando a gente foi atrás para tentar localizar, poderia ter acontecido alguma coisa. Então, até nisso, até no dano, até no prejuízo, Deus estava lá. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E quando eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a chorar e agradecer a Deus pelo livramento que Deus nos deu. Porque mesmo com uma situação tão ruim como essa, Deus deu livramento e nos guardou e nos protegeu. O dano foi resolvido. Tivemos sim um prejuízo financeiro, mas graças a Deus, Deus não permite nenhuma provação antes de te dar a estrutura para poder passar e a solução para resolver. Então, antes de Deus, ver que esse dano poderia acontecer, Ele já nos deu a condição antes para que possamos resolver. O problema foi resolvido, o carro foi consertado no mesmo dia e graças a Deus nós estamos bem. Por que eu estou te contando esse testemunho? Foi a palavra, assim, a mensagem que fechou o meu dia nesta quarta-feira. Amados, dias difíceis vão vir. Nós vamos sofrer alguns danos, algumas perdas, alguns prejuízos. Nós vamos passar algumas lutas, algumas dificuldades. Mas se você viver uma vida temente a Deus, guardando a palavra dele e vivendo no centro da vontade dele, mesmo que coisas assim aconteçam, ele vai estar lá com você. Você não estará sozinho. Ele vai te dar o livramento, ele vai te dar o sustento, ele vai te dar as ferramentas para solucionar aqueles problemas. Aleluia. A palavra de hoje é: seja grato, mesmo nos dias difíceis. Tente sempre enxergar pela perspectiva através dos olhos de Deus. Porque quando acontecem as coisas ruins, a gente se desespera, a gente fica revoltado, irado, e a gente só consegue ver a negatividade, daquela parte. A gente só consegue reclamar e até se ir até contra Deus. Mas a mensagem de hoje é: seja grato, em tudo dai graças, mesmo nos dias ruins. Aqui no Salmo 71, o salmista Davi, ele suplica a Deus, por socorro, por ajuda, mas ele confessa algumas coisas aqui. Ele fala no verso 1: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das graças do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Aleluia. O salmista Davi sempre se refugiava na presença de Deus. E ele confessa aqui que Deus é a força dele, que Deus é o socorro dele. E ele clama para que Deus continue dando livramento e protegendo. Essa é a nossa oração, essa deve ser a nossa oração, o nosso clamor. Todos os dias, sempre orar para que Deus nos dê livramento, para que Deus nos guarde, para que Deus esteja conosco e Ele estará lá com você, amados. Eu não sei qual é a situação hoje que está angustiando o teu coração, o que deu errado, o que não saiu conforme você planejou, qual é o prejuízo que te foi gerado, que trouxe tristeza, revolta e até ira no teu coração. Mas nessa manhã, comece o dia hoje dando graças a Deus, porque Ele é contigo. Dando graças porque Ele tem te sustentado. Dando graças porque Ele tem te amparado. Dando graças porque Ele tem te dado livramento. E eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil passar pelo problema. Conforme eu fui meditando ontem, eu fui abrindo meu coração e falei: quer saber? Eu vou agradecer a Deus. Vai dar tudo certo, nós vamos consertar e nós vamos ter um dia abençoado. Era para aquele dia ter terminado assim, muito triste, eu com muita ira no meu coração, mas eu dei lugar à gratidão.
e só agradeci a Deus pelo que Ele fez, porque poderia ter sido muito pior. Então guarda no seu coração essa palavra hoje. Você está seguro, guardado e amparado nos braços do Pai. Ele tem cuidado de você. Você só precisa continuar crendo e obedecendo. E coisas grandes vão acontecer. Cada dia você vai ver a mão de Deus te sustentando. Cada dia você vai ver a mão de Deus te amparando. Eu tenho sido prova viva disso, que mesmo diante de lutas, de dificuldades, Deus tem sido comigo em cada detalhe. E eu tenho certeza que Ele vai ser na sua vida também. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Um ótimo dia, um dia de paz, de bênçãos e de vitórias. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de novo em mais um devocional da manhã, juntos, buscando a excelência do Evangelho, buscando a palavra de Deus. Fique na paz.